Os temas do vídeo são do penhor e da hipoteca, que se encontram dentro dos direitos reais de garantia. Primeiramente, vale lembrar que os direitos reais de garantia é quando alguém faz um negócio e pode exigir do outro contratante que outorgue algum tipo de garantia para o cumprimento de sua respectiva obrigação. Penhor é direito real de garantia vinculado a uma coisa móvel ou mobilizável. Genericamente, o penhor é qualquer objeto que garante o direito imaterial não palpável. Por exemplo, o penhor do trabalho é o dinheiro, o da dívida é algo de valor dado como garantia, não necessariamente bens móveis. Constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que, em garantia do débito ao credor ou quem o represente, faz o devedor ou alguém por ele de uma coisa móvel suscetível de alienação. Características do penhor. A primeira característica é o direito real de garantia, pelo fato de haver vinculação entre o bem empenhado e o pagamento do débito. Logo, pressupõe-se a existência de um crédito a ser garantido. A segunda característica relaciona-se ao fato do penhor ser considerado um direito acessório. Tal entendimento é pacífico na doutrina contemporânea e jurisprudência majoritária, pois, ao analisarmos o tema, chegamos à conclusão de que o penhor consiste em um acessório da obrigação principal, esta que é responsável por gerar o dever de adimplir a dívida garantida por intermédio do bem empenhado. Quanto à terceira característica, esta se fundamenta no fato do penhor depender da tradição do bem, vez que seu direito real exige-se a entrega da coisa, ou seja, para ser considerado penhor, há necessidade de que perfaça a posse do objeto pelo credor, nos moldes do que preceitua o caput do artigo 1431 do Código Civil Brasileiro. O penhor tradicional recai ordinariamente sobre bens móveis ou suscetíveis de imobilização. Em regra, como dito, o penhor recai sobre coisa móvel, que pode ser singular ou coletiva, corpórea ou incorpórea, que é o crédito, de existência atual ou futura, que é a safra futura. Objetos do penhor solidário. Ocorre quando o penhor incide sobre diversas coisas singulares, em garantia de um mesmo crédito, com cláusula de sujeitar cada uma delas à satisfação integral do débito. Espécies de penhor. Penhor rural. O penhor rural abrange as modalidades agrícolas e pecuárias. Podem ser objetos de penhor agrícola, colheitas, pendentes ou informação, frutos armazenados, madeiras de corte, lenha ou carvão vegetal e máquinas ou instrumentos de produção. Essa categoria tem prazo máximo de 2 anos, prorrogados por mais de 2 anos. Penhor industrial e mercantil. Instrumentos industriais podem ser objetos de penhor, máquinas, aparelhos instalados ou não, animais utilizados na indústria, sal e bens de exploração de salinas, dentre outros itens. Penhor de joias. Esta modalidade é feita única e exclusivamente pela Caixa Econômica Federal e é conhecida como penhor caixa. Nesse caso, o penhor não é somente executado por conta de uma dívida, mas na maioria das vezes como forma de obter um empréstimo. Penhor de veículos. Podem ser empenhados veículos de qualquer espécie. O automóvel colocado em garantia deve ser previamente segurado contra furtos, avarias e danos causados a terceiros. Penhor de direitos e títulos de crédito. Direitos sobre coisas móveis podem ser objeto de penhor. No entanto, o devedor precisa ser notificado sobre essa ação para que seja válida, declarando-se ciente da existência do penhor. Para constituir esse processo, é necessário registrar no registro de documentos e títulos. De acordo com o previsto no artigo 1436 do Código Civil, o penhor pode ser extinto se, extinguindo-se a obrigação, perecendo a coisa, renunciando o credor, confundindo-se na mesma pessoa as qualidades de credor e de dono da coisa, e dando-se a adjudicação judicial, a remissão ou a venda da coisa empenhada, feita pelo credor ou por ele autorizada. Hipoteca é o direito real de garantia que tem por objeto bens imóveis, navio ou avião, pertencentes ao devedor ou ao terceiro e que, embora não entregues ao credor, asseguram-lhe preferencialmente o recebimento de seu crédito. Requisitos jurídicos da hipoteca.
A validade e eficácia da hipoteca dependem do preenchimento de requisitos de natureza objetiva, subjetiva e formal. Requisito objetivo. De acordo com o artigo 1463 do Código Civil, podem ser objeto de hipoteca os imóveis e os acessórios dos imóveis, conjuntamente com eles, o domínio direto, o domínio útil, as estradas de ferro, os recursos naturais a que se refere o artigo 1230, independentemente do solo onde se acham, os navios, as aeronaves, o direito de uso especial para fins de moradia, o direito real de uso e a propriedade superficiária. Requisito subjetivo. A lei estabelece que só pode hipotecar aquele que pode alienar. Então, somente quem é dono pode hipotecar. No entanto, se ela for constituída por quem não seja proprietário, anula-se, salvo, conforme ensina Caio Mário, em se tratando de possuidor de boa-fé, que revalidará a garantia para a aquisição ulterior do domínio, com efeito retrooperante à data de inscrição. Requisito formal. A validade da hipoteca depende, além do preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, depende da observância do requisito com relação à forma de sua constituição. Envolve o título de constituição, a especialização e o registro no cartório de registro de imóveis. Constitui-se a hipoteca por força de contrato na hipoteca convencional, por força de disposição legal na hipoteca legal e por sentença na hipoteca judicial. O contrato, a lei e a sentença representam, portanto, o título ou o documento que perpetua a declaração da vontade das partes e serve de suporte e fundamento para a incidência do ônus real. Como o direito real surge com o registro no cartório de registro de imóveis, há necessidade de existência de um instrumento escrito, cuja forma pode variar conforme a espécie de hipoteca, que pode ser registrado. Posse pelo devedor do bem hipotecado. O devedor continua na posse do bem hipotecado. Ao contrário do que ocorre no penhor, o hipotecante conserva em seu poder o bem dado em garantia e sobre ele exerce todos os seus poderes, usando-o segundo a sua destinação e percebendo-lhe frutos. Todavia, o seu direito deixa de ser pleno, pois a coisa está vinculada às soluções da dívida, pesando sobre ela o ônus representado pelo direito de garantia do credor sobre coisa alheia. O devedor, no entanto, só será desapossado por via judicial e mediante execução hipotecária do bem dado em segurança do crédito, de se tornar inadimplente, deixando de cumprir a obrigação abençada. Bom, no caráter acessório, a hipoteca é direito real criado para assegurar a eficácia de um direito pessoal. Se este se extingue, desaparece também o ônus real, que não pode substituir-se em um crédito cujo pagamento pretende garantir. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Resumindo o assunto, penhor é um bem móvel, a transferência do bem ao credor, exceto rural, industrial, mercantil e de veículo, e a hipoteca é um bem imóvel, não há transferência do bem ao credor. Tanto o penhor como a hipoteca trata de direitos reais de garantia sobre as coisas alheias. A diferença fundamental é que o penhor se trata da entrega de bem móvel para a garantia de uma dívida, enquanto a hipoteca se trata de direito real que visa assegurar o pagamento de uma dívida.